Boa tarde a todos. Primeiramente, eu sou Daiana Schimmel, sou gerente comercial da área de bakery aqui na Prozin. E hoje a gente está aqui para mais um evento que a gente está trazendo aí para toda a cadeia aí do trigo. A gente vai estar hoje falando aí dos top 5 desafios que os moinhos aí precisam superar no dia a dia. Gostaria de agradecer todos que estão aí presentes, participando com a gente em mais um evento. Infelizmente, ainda não presencial, mas sim, mais uma vez, a gente está aqui online. Mas estamos aí fazendo o possível para trazer informações que sejam realmente relevantes para vocês que estão participando e para todo o mercado. Antes de começar aí, de eu falar um pouco de agenda, de como é que vai ser aí a estrutura do evento, eu gostaria de estar chamando aqui com a gente para dar uma palavra o senhor Rubens Barbosa, que é o presidente da Bitrigo. Agradecer também aí por essa parceria sempre com a associação, né? A gente já há alguns anos é associado da Bitrigo, a gente sempre está presente aí todo ano nos eventos, né? Então, juntos aí a gente sempre consegue aí trazer sempre mais informações, mais tecnologias para o mercado. Então, meu muito obrigado para a Bitrigo. Rubens, por favor, senhor Rubens, é com você aí. Obrigado, Daiane. Tenho muito prazer em, mais uma vez, abrir esse seminário da parceria da Prozin com a Bitrigo. Eu acho que vai ser muito útil a todos que estão presentes. Queria agradecer também a todos que estão nos acompanhando para discutir esse tema importante, né? As inovações tecnológicas, como fazer para enfrentar os desafios que a indústria do trigo, os produtos derivados de trigo enfrenta. Eu acho que vai ser muito útil para todos. Eu queria agradecer mais uma vez a parceria da Prozin com a Bitrigo. A Prozin, como você disse, é associada da Bitrigo. Eu acho que essa parceria é muito proveitosa para todos os nossos membros. Muito obrigado a você por fazer essa coordenação e eu desejo a todos um excelente seminário. Estou certo que vai ser muito útil para todos. Muito obrigado e bom seminário. Obrigada, seu Rubens. Então, continuando aqui, eu vou estar compartilhando agora com vocês uma apresentação para contar, primeiramente, um pouquinho, né, da história e de como que a gente chegou aí nesse tema, como é que a gente entendeu, né, que isso seria aí relevante para o mercado. Então, para iniciar aqui, eu vou só contar um pouquinho aí para vocês. Então, o nosso tema, né, hoje, top 5 desafios aí da indústria moacheira, como eu já falei. A nossa agenda, então, primeiro eu vou contar um pouco dessa história, fazer uma introdução, também falar um pouquinho aí da Prozin, para quem ainda não conhece, apresentar a pesquisa e contar para vocês um pouco dessa história, e depois a gente vai trazer efetivamente aí a apresentação desses 5 desafios que a gente entendeu que eram os desafios aí mais relevantes nesse momento. E por último, né, a gente volta aí com um painel com toda a nossa equipe técnica. A equipe técnica é que vai fazer essa apresentação hoje. Então, no final, a gente volta também com eles aí para perguntas e respostas. Então, desde o início aí, já, por favor, podem colocar no chat aí as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, enfim, o que vocês acharem necessário já desde agora. Então, para começar, para quem ainda não conhece a Prozin, nós somos uma empresa especializada aí na aplicação de enzimas e junto com enzimas de bioingredientes e de outros ingredientes. Nós estamos aí há 30 anos no mercado, né, principalmente no Brasil e América Latina, e aí com alguns projetos de expansão também para outros países já. Hoje nós temos aí mais de 2.000 clientes na nossa base, são mais de 500 produtos, e aí a gente vem num crescimento aí de 2 dígitos nos últimos 10 anos, né? O que mostra aí, com certeza, o quão sólida hoje a empresa já é nesse mercado. Vou passar rapidamente aqui um vídeo também, mostrando um pouco da nossa estrutura, e depois eu sigo aí na apresentação.
Até 2050, a população mundial deverá aumentar 50%, atingindo cerca de 10 bilhões de habitantes. O maior desafio do planeta será produzir alimentos e energia limpa de maneira eficiente e sustentável. Mas como fazer isso? Pensando nesse enorme desafio, a Prozin vem investindo em biosoluções para a produção de energia limpa, alimentos mais saudáveis, processos industriais mais eficientes e sustentáveis, além da transformação de subprodutos em produtos de valor agregado. Especializada na aplicação de enzimas e outros bioingredientes, a Prozin é uma empresa dinâmica com mais de 25 anos de experiência, uma das poucas empresas no cenário mundial a desenvolver inovações com base na tecnologia de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos naturais importantes por contribuírem para uma produção industrial mais eficiente e sustentável. Substituem produtos químicos, reduzem o consumo de água e energia e minimizam a emissão de poluentes, além de possibilitar a criação de produtos inovadores. Comprometida com o sucesso de seus clientes, a Prozin atua de forma flexível e customizada. Possui um banco de dados com mais de 300 enzimas que são selecionadas e dosadas após uma profunda análise do processo e necessidades de cada cliente. Apoiada nessa tecnologia, a Prozin desenvolve soluções para seus clientes sob a ótica do custo de formulação, eficiência de processo, aumento do rendimento, qualidade e inovação. Segue também o caminho da diversificação e ampliação de seu portfólio com outros ingredientes especiais, que em sinergia com as enzimas agregam valor aos negócios dos clientes. Em constante crescimento, expandiu seu complexo industrial para maior capacidade de produção, seguindo o mais alto padrão internacional de qualidade e segurança. Certificada com o selo FSSC 22000, consolida o compromisso com a melhoria contínua e passa a fazer parte de um seleto grupo de empresas de classe mundial. Para manter os mais altos níveis de qualidade e constante inovação, a Prozin também investe continuamente no seu Centro de Inovações Tecnológicas, com ampliações e novos equipamentos de alta tecnologia, além de capacitação de seus profissionais através de parcerias com universidades, empresas e centros de pesquisa ao redor do mundo. Diariamente estamos em contato com produtos que possuem a tecnologia Prozin. O pão mais fresquinho, a carne mais macia, o suco mais saboroso, a cerveja mais clara com espuma cremosa, o leite sem lactose, até a ração preferida de cães e gatos e o etanol que abastece nossos carros são exemplos de produtos com biosoluções que agregam valor à nossa qualidade de vida. Por tudo isso, pode-se dizer que a Prozin tem conseguido agregar mais qualidade de vida aos consumidores, beneficiados por melhores produtos que fazem parte de seu dia a dia. Nós fazemos diferença no seu negócio, para o seu negócio fazer diferença no mundo. Prozin, Biosolutions for Life. Bom, então voltando aqui, como eu falei, vou trazer um pouco aí das informações sobre a pesquisa que a gente fez, para vocês entenderem, né, o porquê desse tema aí dos top 5 desafios. Então, primeiramente, né, o objetivo dessa pesquisa foi entender melhor os desafios da indústria moageira, né, o público-alvo dessa pesquisa foram clientes Prozin e a cadeia do trigo aí como um todo. A gente teve uma amostragem de 70 moinhos que estiveram participando aí com as respostas, tá? Primeiro, né, por que a gente elencou esse tema aí hoje nesse evento? A gente sempre tem essa preocupação, né, do que trazer realmente de relevante para o mercado, e não é simples, né, não é simples inovar nesse mercado. Por toda essa preocupação que a gente tem, a gente levantou temas que seriam relevantes, esses temas foram levantados, né, junto com a nossa equipe técnica, junto aos nossos clientes, enfim, junto a toda essa cadeia do trigo, e aí, dentro disso, a gente elegeu aí 8 temas, desses temas foram escolhidos 5, tá? Então, primeiramente, como é que era essa pesquisa, né? A gente tem 8 aqui temas, que são otimização do trigo nacional na produção de pão francês de alta qualidade,
padronização da qualidade da farinha a partir de diferentes trigos, diferenciação, como desenvolver farinhas e pré-misturas de alto valor agregado, farinhas e pré-misturas para pão congelado, crocância em pão francês, rendimento, né, ou seja, maior absorção de água aí na farinha, adequação das propriedades reológicas para atender diferentes especificações de farinha e melhor farinha para longa fermentação. Então, dentro desses 8 temas que a gente levantou, a gente teve os 5 mais votados. Esses 5 mais votados vão ser o que o pessoal hoje da área técnica vai estar apresentando para vocês. Então, eles vão estar falando um pouco de cada um desses principais 5 desafios e também trazendo solução, né? Por quê? Porque a gente tem sempre essa preocupação no mercado de como a gente pode contribuir para vocês, né? A gente está sempre tentando inovar, tentando trazer alguma coisa que faça sentido, e justamente disso, então, surgiu essa pesquisa, e a gente está aqui hoje para trazer um pouco mais de informação para vocês sobre esses temas. Então, eu vou dar continuidade aqui. Agora vai entrar o pessoal técnico, como eu falei, a gente tem toda uma equipe técnica, né, de aplicação e de P&D, então eles vão estar trazendo todas essas informações para vocês, e depois disso eu retorno aqui para responder perguntas. Então, a equipe técnica toda está conectada já com a gente e eles vão estar respondendo essas perguntas. Então, fiquem à vontade novamente para vocês estarem enviando aí no chat todas as perguntas, não só as dúvidas, mas sim comentários, enfim, se vocês entendem que realmente isso faz sentido o que a gente está trazendo hoje, e até mesmo deixar aí para a gente temas futuros que vocês achem relevantes, a gente está trazendo, a gente está buscando aqui para vocês, tá bom? Por enquanto, muito obrigada aí pela participação de todos, espero que vocês gostem. A Prozin é uma empresa que oferece infraestrutura e equipamentos de alta tecnologia em seus centros de inovação, com serviço técnico altamente qualificado e grande experiência na indústria. Recentemente, investimos na construção de mais uma planta piloto de panificação, onde expandimos nossa capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação de novas tecnologias. Criamos inúmeras sinergias com enzimas e ingredientes para entregar soluções personalizadas, com mais agilidade e o melhor suporte técnico do mercado. Também possuímos um laboratório completo de reologia, com equipamentos de última geração que realizam as principais análises reológicas, como alveografia, farinografia e muito mais. Toda essa estrutura também faz parte do nosso controle de qualidade, onde nossas soluções são testadas e aprovadas antes de serem entregues aos nossos clientes. Nosso time de especialistas está sempre disponível para te atender com agilidade e excelência em suas necessidades do dia a dia, para desenvolvermos juntos as melhores soluções para o seu negócio. E além de tudo isso, também possuímos parceiros estratégicos no mundo todo, que em conjunto com a Prozin, entregam à indústria as tecnologias mais avançadas em alimentos do mundo. Para cada desafio, há uma solução Prozin diferente. E você, qual o seu desafio? Olá, eu sou o Ricardo, gerente de aplicação, e esses são os 5 tópicos mais desafiadores segundo a indústria moageira. Essa apresentação está organizada desafio a desafio em ordem decrescente de votação, então do 5º para o 1º. E eu e meus colegas do time técnico vamos nos revezar para apresentar cada um desafio para vocês. Eu começo então apresentando o 5º desafio, que é como obter crocância em pão francês. Primeiramente, importante é dizer que o consumidor final espera que a casca do pão francês seja crocante, que ela faça barulho, que ela estale na hora que ele corte, na hora que ele aperte, na hora que ele morda o pão francês. E então, um aspecto trincado, um aspecto craquelado dessa casca, ele é um indício que o produto final vai estar crocante. Por isso que o visual é importante. O contrário, se ele acontecesse, se uma casca estivesse lisa, ia dar um indício que aquela casca estaria macia, estaria murcha, então, que não é a característica que o consumidor final espera. Então, é natural que o consumidor demande da padaria e da padaria demande do moinho, que o produto tenha crocância no ponto de venda.
Empiricamente, a gente sabe que existem alguns fatores que afetam negativamente a crocância. Então, alguns determinados tipos de trigo, que são mais macios, é muito mais difícil apresentar crocância com eles que com outros trigos. O outro ponto é o grau de extração. Então, quanto mais cinzas, quanto mais calda eu tenho na farinha, mais difícil acontecer crocância no pão francês. Alguns processos também acabam dificultando o aparecimento de crocância. Então, longa fermentação é o caso clássico, onde é mais difícil aparecer crocância, né? Na curta fermentação, quase todo trigo dá crocância, e na longa fermentação já é mais difícil que isso aconteça. E também tem congelamento. Então, algumas vezes, quando o congelamento, ou principalmente quando o descongelamento não é bem conduzido, também fica mais difícil aparecer crocância no final, no produto final. Então, como que é possível melhorar essa crocância, sendo que o trigo não é tão adequado, não é tão propenso a dar essa crocância? Então, existem algumas teorias para explicar por que um trigo dá, outro trigo não dá crocância. Então, elas se relacionam ali com o perfil de amidos, com a quantidade de fibra, com a dureza do grão e com outros fatores. O ponto aqui é que é possível, através da utilização de ingredientes, controlar a mobilidade da água, principalmente durante o forneamento. Então, controlando a quantidade de água que você tem na casca, você modula ali a formação daquela casca, faz com que ela fique mais estável, mais rígida, que depois ela vai estalar, que ela não vai estar flexível, né? Também é possível controlar com ingredientes o ponto que o amido gelatiniza e depois como que ele retrograda. Depois que eu tiro ele do forno, como é que ele volta ao seu estado cristalino, ele acaba liberando vapor para o meio. Então, dessa maneira, controlando essa mobilidade da água, é possível se obter crocância, mesmo em trigos que não têm propensão a apresentar esse fenômeno. Eu queria apresentar alguns casos para vocês. Esse caso aqui é um teste com pão de longa fermentação em massa direta, né? Então, a formulação do teste aqui é essa, a quantidade de água, de sal. PowerZyme é o nosso sistema para pão francês, sistema completo para pão francês. Então, num teste tem só o PowerZyme, no outro teste tem o PowerZyme e tem Crispan, que é a nossa solução para aumentar a crocância em pão francês. Esses dois testes eles foram fermentados por 16 horas e depois forneados. A gente vê que num teste sem o Crispan, o craquelamento ele é longitudinal, ele é deficiente, ele é pouco profundo e tem vezes que ele tem regiões de alguns pães que nem acontece um craquelamento. Quando a gente aplica o Crispan junto com o PowerZyme, a gente percebe que o craquelamento ele acaba sendo na transversal também. Então, enquanto esse aparece só em estrias longitudinais, aqui com o Crispan eu tenho o longitudinal e o transversal também. Isso melhora muito o aspecto do produto, faz com que ele seja muito mais atrativo para o consumidor final. O produto acaba também apresentando até uma certa força a mais. O Crispan acaba trazendo um pouco mais até de força para o produto final. Ele age como um reforçador de massa aí, apesar de não ser o objetivo principal dele. Um outro teste que eu queria compartilhar, aqui já é um caso em cliente de um pão de longa fermentação congelado. Então, que passou por congelamento. Então, a formulação desse teste, ela já tem a quantidade de água muito menor, uma quantidade de fermento um pouquinho maior. Usamos aqui a aditivação com PowerZyme Frozen, então, que é uma linha específica para pão congelado. E, no segundo teste, foi usado o Crispan, agora numa dose um pouquinho maior. Essa massa foi ultra congelada, armazenada e depois deixada para descongelar e fermentar por 15 horas a 25 graus. Como resultado, a gente vê que na bandeja sem o Crispan, a gente tem uma pior uniformidade da apresentação da crocância. Então, tem peças que têm uma crocância, tem outras peças que não têm crocância, que ficam com uma cara bem murcha e lisa, né? Quando a gente usa o Crispan, a gente traz mais uniformidade para a bandeja como um todo, mais crocância e um aspecto muito mais interessante para o produto final, mesmo passando por uma longa fermentação, mesmo passando
pelo congelamento. Então, em resumo, se o moinho precisa aumentar a crocância por alguma razão, antes de mudar a mescla, antes de mudar a extração, chama a Prozin, testa esses produtos para ver se precisa mesmo fazer essa mudança de mescla ou se a gente já não consegue resolver essa crocância logo de cara com ingredientes. Garantir a crocância no pão francês sempre foi um desafio da panificação. E agora, com o crescimento dos pães congelados e mais trigo nacional no mercado, esse desafio é ainda maior. Com o Crispan, a Prozin oferece uma solução que garante maior crocância nos pães sem necessidade de mudanças na formulação. Sua tecnologia absorve a água livre do sistema e estabiliza a casca, deixando os produtos mais crocantes. Além disso, ele entrega melhor desenvolvimento e estrutura para a massa, com pestanas mais abertas e uniformes. Conte com a Prozin na superação dos seus desafios. E você, qual o seu desafio? Olá, meu nome é Amanda, sou especialista de aplicação e irei apresentar para vocês o quarto desafio, farinha para pão congelado. Os pães congelados estão cada vez mais presentes e dominantes em todas as regiões do país. É um mercado que vem crescendo muito, cerca de 10% nos últimos 3 anos. Dessa forma, você tem a oportunidade de gerar novos modelos de negócio. Por exemplo, o moinho, além de vender a farinha de trigo para pão congelado, ela também pode produzir esse tipo de produto e vender diretamente para as centrais de produção. Hoje, você compra pão francês em qualquer tipo de estabelecimento, não somente nas padarias como eram feito antigamente. É perceptível ver que as padarias estão mudando seu modelo de negócio. Aquele espaço que antes eles tinham para produzir esses tipos de pães, hoje está sendo migrado pelo food service, onde as pessoas podem chegar ao estabelecimento, comer, ou por aqueles produtos que precisam de um acabamento mais fino, mais delicado. Então, tecnicamente falando, você precisa de uma farinha forte para aguentar qualquer tipo de estresse decorrente do processo de congelamento. Uma farinha fraca, ela gera falta de volume, pestana e crocância, devido ao processo de congelamento que prejudica diretamente a rede de glúten. Então, ter uma farinha de boa qualidade a um preço baixo parece ser uma equação que não se fecha. Então, como se adequar a este tipo de farinha? Utilizando uma aditivação que seja forte e robusta, especialmente desenvolvida para esse tipo de processo, o congelamento. Essas soluções, elas têm ingredientes que controlam a cristalização do gelo, reforçam ainda mais a cadeia do glúten e auxiliam na regeneração do fermento, proporcionando, assim, ótimos resultados na panificação. Uma outra ideia seria trazer uma farinha ou uma mistura em que proporcionasse um maior rendimento, tendo assim uma economia considerável ao longo do tempo. Trago para vocês alguns exemplos que foram feitos aqui na nossa planta na Prozin. Então aqui eu tenho um teste de pão congelado. Ele foi feito a longa fermentação. Nele, nós utilizamos nosso Powerzyme Frozen a 0,4%. Ele foi armazenado durante 5 dias e teve uma fermentação de 15 horas. Os resultados obtidos, eles foi bem parecido com o de massa direta, como vocês podem ver pela nossa imagem criada pelo Volscan. O Volscan é um equipamento que cria uma imagem em 3D e nos dá resultado preciso do volume e algumas características, como vocês podem ver, de pestana, crocância e volume. A Prozin também tem várias soluções, não só para o pão francês, mas para qualquer tipo de pão congelado. Então, esse teste é um teste de pão de hambúrguer, em que nós fizemos ele de modo congelado versus a massa direta. Então, aqui, esse é o teste que foi feito do pão de hambúrguer congelado. Nele, nós utilizamos o Megapão Frozen a 0,4%. E como vocês podem ver, ele teve uma boa tolerância,
teve uma boa estrutura, ele não deu enrugamento e nem bolhas na superfície da casca. Ele está tão bom quanto ao de massa direta. Então, vale a pena lembrar que é importante utilizar uma formação que foi desenvolvida especialmente para esse tipo de processo, para se obter bons resultados. Esse terceiro exemplo aqui é um exemplo de pão francês congelado com absorção maior. Então, aqui o que diferiu entre eles foram a quantidade de água, e sendo que nesse terceiro teste, nós utilizamos nossa solução Power Gel, que é o que nos dá esse ganho de aumento de absorção de água, né, um aumento de rendimento, sem prejudicar a massa ou a maquinabilidade, né, e sem prejudicar também as características do produto final, a pestana, o volume ou a crocância. Então, aqui eu tenho os 3 testes. Em todos eles, nós utilizamos nossa aditivação com Powerzyme Frozen a 0,4%. Este é o padrão em que utilizamos 50% de água. Já nesse segundo teste, o que diferiu foi a quantidade de água. Nós aumentamos 5%. Então, como vocês podem ver, que o aumento de água ele interfere diretamente na qualidade do pão. Então, eu já não tenho mais a mesma pestana e nem o mesmo volume. Nesse terceiro teste aqui, também com a mesma quantidade de água de 55% que o segundo teste, porém nós adicionamos nossa solução Power Gel a 0,5%. Então, como vocês podem ver, ele manteve os aspectos da crocância, manteve o volume e a pestana. Ele está tão bom quanto ao padrão. Então, só para vocês entenderem questão do rendimento, utilizando nossa solução Power Gel, a cada 100 kg de farinha, você tem um ganho de 78 pães a mais em seu processo. Ou seja, a cada 28 massas batidas, você ganha uma massa. Aumentar a absorção de água na farinha sempre foi um desafio para os moinhos de trigo. E agora, com o crescimento dos pães congelados, esse desafio é ainda maior. Com o Power Gel, seu moinho entrega à indústria farinhas e pré-misturas diferenciadas para pães congelados. Sua tecnologia confere 5% a mais de absorção de água, com zero prejuízo na estrutura da massa, ideal para a fabricação desses pães. Com esse diferencial, Power Gel permite maior rendimento e mais vendas para sua empresa. Conte com a Prozin na superação dos seus desafios. E você, qual o seu desafio? Olá, estou de volta para apresentar agora o terceiro desafio, que é como desenvolver farinhas e pré-misturas de alto valor agregado. A ideia que nós queremos explorar aqui é a de tipificação e de customização. Uma farinha tipificada é uma farinha que foi desenvolvida especialmente para um determinado segmento. Ela traz algumas funcionalidades que são específicas daquela aplicação a que ela se destina, né? E fazem com que ela fique muito superior a uma farinha multiuso, se fosse usada nessa mesma aplicação. Com isso, o cliente fica mais fidelizado. É mais difícil que o cliente troque a farinha tipificada por uma farinha comum, digamos assim. Isso permite também que o comercial do moinho atenda a mais segmentos. Pode ir em outros tipos de cliente que não só em padarias. Dá para ir em confeitaria, em indústria de salgado, em pastifício, em indústria de pães embalados. Então, dá para depender menos na carteira de um tipo de cliente só. As ideias que a gente vai trazer aqui nos próximos slides são trazer mais funcionalidades às farinhas que já existem, que já são tipificadas, ou desenvolver farinhas novas, com novas funcionalidades para outros segmentos. Tudo isso com o mínimo impacto em mescla, em moagem, para fazer com que a implantação dessas farinhas seja muito mais simples e muito mais rápida nos moinhos. Uma primeira ideia seria trabalhar nas farinhas para pizza. Então, as pizzas elas já têm lá seus ingredientes e seu perfil de trigos para fazer a massa relaxar, ela abrir fácil, para ela não contrair, né? E a ideia aqui é explorar mais aspectos nessa pizza, nesse produto final. Seria explorar o sabor, trazer um sabor de longa fermentação, trazer um sabor de forno a lenha para o produto final, né? Uma casca mais dourada e um aspecto geral de que aquela pizza foi feita de maneira rústica e artesanal. Com certeza isso vai trazer muito mais valor para a pizza
que é para a pizzaria ou para o restaurante que é o cliente do moinho. Uma outra ideia seria desenvolver uma farinha típica para pães rústicos. Então, trazer nessa farinha ingredientes que vão fazer com que o produto final aguente todo o processo de altas absorções, de longos tempos de fermentação, que são característicos desse tipo de pão. Tudo isso de maneira livre de aditivos e supernatural, para que o produto final tenha esse apelo de natural também. Outras características que são típicas desses pães seriam aquela casca bem grossa, bem crocante, um miolo bem aberto, típico dessas altas hidratações, e principalmente um sabor marcante, um sabor característico de longas fermentações e de fermentação natural. Um sabor complexo e diferenciado. Outra ideia seria trabalhar nas farinhas que são destinadas para bolos, né? Sejam elas para linhas profissionais, uma farinha confeitaria, ou uma linha doméstica, por exemplo, uma farinha com fermento. Então, nos produtos onde a gente tem certeza que se vai fazer bolo, é possível adicionar ingredientes para fazer com que o bolo fique mais macio, mais úmido, que dure mais na casa do consumidor, né? E que, principalmente, que o consumidor sinta que ele vai fazer o bolo e ele sempre vai dar certo, porque com aquela farinha o bolo sempre dá certo. Então, é possível adicionar ingredientes que vai conseguir trazer mais tolerância ali às variações que o consumidor final, principalmente, faz quando ele vai fazer uma receita de bolo. Uma ideia similar seria trabalhar nas farinhas destinadas para as indústrias de pães embalados, com ingredientes que vão aumentar a maciez, aumentar a umidade do produto final. Isso de maneira não muito agressiva, para também não impactar negativamente ou passar do ponto da maciez nesses clientes. Então, um cliente que tiver um porte menor, por exemplo, que tem menos acesso a toda a indústria de aditivos, ele pode se beneficiar de uma farinha que já vem com, ao menos uma parte, desses ingredientes para dar conservação, para dar shelf life no produto final dele. Então, pode trazer mais maciez, mais umidade e também trazer algum efeito antimofo de uma maneira clean label para esse tipo de indústria. Uma farinha destinada para massas secas, ela também pode se beneficiar de ingredientes para fazer com que a massa fabricada com um trigo normal, um trigo a estígio, tenha características mais próximas daquelas feitas com farinha de trigo duro. Então, que é um trigo que tem mais tolerância, né? Então, com esses ingredientes, essa farinha poderia fazer com que a massa ficasse com maior resistência a quebras no processo, seja no pastifício, seja depois na casa do consumidor, quando eu estiver cozinhando, a massa fica mais resistente, ela quebra, é mais difícil para ela quebrar, a textura, ao se mastigar, ela ficaria mais al dente e a massa, de maneira geral, ficaria mais tolerante a variações, principalmente ao excesso de cozimento que o consumidor final poderia estar realizando com essas massas. As massas frescas e pastéis, né, as massas refrigeradas, elas têm um desafio que elas são feitas com farinhas super brancas, são o filé do moinho, e aí pouco tempo depois que se faz a massa fresca, ela começa a escurecer, ela começa a esverdear, por um processo natural, é um processo oxidativo natural presente no trigo. Então, é possível adicionar ingredientes que vão prolongar, vai demorar mais para que esse escurecimento aconteça, e quando ele acontecer, ele vai acontecer em uma taxa muito menor, né? Isso acaba trazendo até também alguma ação conservante no produto, então vai impedir que a massa embolore no ponto de venda. Isso vai trazer mais shelf life para esse produto, vai fazer com que a farinha que foi usada para fabricar essa massa fresca vai ter um diferencial em relação às outras que não têm esse tipo de ingrediente. E, por fim, uma farinha destinada para o mercado de biscoitos, né? O mercado de biscoitos, ele demanda uma alta produtividade, né? E eles conseguem essa alta produtividade através da manutenção da uniformidade dos biscoitos. Então, quanto mais
uniforme o biscoito tiver, mais produtividade eles vão ter, menos custo operacional eles vão ter. Para conseguir essa melhor uniformidade, a indústria de biscoitos precisa de farinhas super relaxadas, super fracas, né? Super apropriadas para eles, né? Então, adicionando ingredientes que vão trazer esse relaxamento para a massa, essa diminuição de viscosidade, de tenacidade da massa, a gente vai facilitar o processo da indústria de biscoito, e a indústria de biscoito vai ficar muito mais fiel à farinha que já tem essas funcionalidades. A Prozin oferece aos moinhos diversas opções para diferenciação da farinha, que já chega com propriedades específicas que o cliente procura. Com a aplicação de massas madres na farinha de trigo e pré-misturas, é possível diversificar o portfólio com pães mais rústicos e artesanais. A pizza, que traz fortemente o sabor de forno a lenha, e também outros produtos com vários perfis sensoriais. Para cada desafio, há uma solução Prozin diferente. E você, qual o seu desafio? Olá, meu nome é Caroline e sou coordenadora do P&D aqui da Prozin. Hoje eu vou apresentar para vocês o segundo desafio mais votado, que foi a padronização da qualidade da farinha a partir de diferentes trigos. Essa padronização da qualidade é um dos desafios que os moinhos enfrentam. E um dos motivos é a própria variação da qualidade que ocorre entre recebimentos do trigo, principalmente quando a gente fala do trigo nacional. Porque alguns moinhos acabam recebendo lotes menores, ou até quando recebem lotes maiores, não se tem uma homogeneidade desse trigo nesse recebimento. E os moinhos acabam não tendo capacidade física para segregar cada tipo de trigo em diferente silo, ou até de realizar o processo de transilagem, por exemplo. Então, ocorre que dentro do mesmo silo você tem camadas de trigo diferentes, e isso vai impactar diretamente na hora da moagem. Um outro motivo é a mudança de safra que a gente tem durante o ano e até alterações da mescla, seja ela por motivos tecnológicos ou por motivos econômicos do moinho. E na padronização da qualidade, a gente costuma dividir, então, em dois blocos, né? Em dois cenários, podemos falar. O primeiro cenário é a padronização pensando nos resultados finais de panificação. Então, como eu ter o mesmo perfil do pão francês com diferentes trigos, com diferentes mesclas. E isso vai ser abordado com vocês no próximo desafio, tá? Aqui eu vou acabar focando no segundo cenário, que é a especificação de reologia, né? Então, como manter a padronização pensando nos laudos que a gente manda para os clientes. Porque cada cliente tem a sua necessidade, tem a sua especificação, né? Tem a sua aplicação final. Então, para um cliente, é importante uma farinha com um L maior, um P por L mais baixo. Enquanto para outro cliente, não. É uma especificação de uma farinha mais forte, mais tenaz, com L menor, com P por L maior, por exemplo. E como que a gente tem que ter, como a gente realiza, né, esses ajustes? A gente tem que ter agilidade, né, a gente não pode perder tempo para fazer esses ajustes, porque o moinho acaba recebendo, né, os trigos, ele acaba armazenando, já vai para o processo de moagem, já tem que liberar isso, né, para venda, para o comércio de uma forma rápida, não se tem tempo para fazer esses ajustes. Então, a gente precisa ter essa agilidade, né? Então, os produtos Prozin, a gente tem sinergias de enzimas que acabam ajudando para cada necessidade, né, que vocês buscam, né, o objetivo desse ajuste de reologia, aplicar o produto específico para ter essa correção da reologia. Então, aqui eu vou trazer 3 exemplos, né, para vocês, para ilustrar um pouquinho como é feita, né, esse ajuste e o resultado. O primeiro exemplo é uma análise de alveografia, onde eu tenho aqui na farinha, que você pode ver no gráfico da esquerda, uma farinha com perfil mais equilibrado. Então, eu tenho um P de 89, um L de 80,5, um W de 258 e um P por L de 1,1. Mas a especificação desse cliente era de uma farinha com perfil mais extensível, né? Era uma farinha que ele ia aplicar em pizza. Então, aqui eu precisei aumentar o L, né? Então, a gente pode ver de 80,5 foi para 95. Eu abaixo, né, a tenacidade,
de 89 foi para 56, e eu consegui aqui um P por L de 0,6, que é a especificação desse cliente. O importante aqui é ressaltar que o efeito ao contrário também é possível, né? Eu tenho uma farinha aqui com perfil mais extensível, transformar ela, né, corrigir ela num perfil mais tenaz, então reduzindo ali o L, aumentando o P, né, deixando ela num perfil mais forte, tá? Então, para cada resultado, né, para cada necessidade, a gente tem uma solução que vai atingir o objetivo. Um outro exemplo que eu trago para vocês é um pouco mais desafiador, que é o controle, né, é o aumento, na verdade, da estabilidade farinográfica, onde eu tenho, né, uma farinha com uma estabilidade de 10 minutos, que é uma farinha mais fraca para panificação, e eu consigo, então, aumentar ela em 4 minutos, né, atingindo os 14 minutos, melhorando aí a sua tolerância, né, no processo. Então, se é um processo na hora do batimento, na hora da cilindragem, eu consigo aumentar essa tolerância e consigo ter um resultado final do meu pão melhor, né, com as características desejadas de um pão francês. E o último exemplo é o controle de farina number baixo. Não é sempre que a gente vê uma farinha com farina number baixo, mas de vez em quando, né, aparece, surge, e aí a gente entende que como eu posso corrigir. É possível, né, corrigir. E aí uma farinha, então, ela estava com 180 segundos, com alta atividade enzimática, e quando a gente corrigiu ela, foi para 250 segundos. Importante salientar que aqui a aplicação, né, dessa farinha são para produtos não fermentados, né? Então, um exemplo são as massas, né? São as massas. Então, eu consigo controlar aqui a atividade enzimática da alfa-amilase, então por isso que eu consigo subir, né, esse Falling Number, mas eu não consigo fazer um produto de panificação fermentado, tá? Então, aqui, pensando em massa, esse ajuste, né, do baixo Falling Number, eu consigo melhorar a maquinabilidade, né, dessa massa, ela não fica pegajosa. Depois, quando o consumidor final vai consumir essa massa, né, então ele vai cozinhar, a gente não tem o desprendimento de sólidos na água de cozimento, então a gente melhora todo o processo, tá, fazendo esse ajuste. Bom, aqui apresentei o segundo desafio, e fica aí com vocês o próximo desafio a ser apresentado. A indústria do trigo convive diariamente com grandes desafios. Com a linha Portzheim, os moinhos otimizam o trigo nacional para a produção de pão francês, padronizam a qualidade e desenvolvem excelentes farinhas e pré-misturas para pães congelados. A tecnologia do Portzheim proporciona alto desempenho em longas fermentações, entregando pães com melhor volume, salto de forno, abertura de pestana e maior estabilidade da massa. A versão Portzheim Frozen também diminui o estresse ao congelamento, potencializa a ação do fermento após o pão descongelar e promove alta retenção de gás. Além do Portzheim, a Prozin oferece um amplo portfólio para a indústria do trigo. Conte conosco na superação dos seus desafios. E você, qual o seu desafio? Olá, meu nome é Lincoln, sou especialista em aplicação na Prozin e hoje eu trago o resultado da nossa enquete realizada com os clientes, onde 70% dos nossos clientes elegeram a otimização do trigo nacional como um grande desafio da indústria moageira. Então, no passado, o trigo nacional ele sempre foi sinônimo de baixa qualidade de produtos de panificação, especialmente aqueles que demandavam mais a farinha, ou seja, aqueles produtos de longa fermentação, que demandavam uma maior tolerância, uma maior estabilidade durante o processo de preparo aí dos pães. Felizmente, esse cenário ele vem evoluindo constantemente, principalmente na questão de melhoramento genético das sementes junto ao produtor. Outro ponto a considerar na melhoria da qualidade do trigo nacional é também a evolução da tecnologia na agricultura, né? Também trouxe uma grande melhoria aí durante o trato, durante o manejo na lavoura. O preço de comercialização também melhorou, acompanhando os demais commodities. Então, isso faz com que o produtor tenha um incentivo a aumentar sua área plantada e também a plantar trigo de boa qualidade, porque ele sabe que plantando um trigo de boa qualidade, ele colhendo um trigo de boa qualidade, ele vai ser melhor remunerado pela indústria moageira. Exceto por essa conjuntura atual que a gente está vivendo, que o trigo nacional ele acaba
que está ao mesmo preço do trigo importado. Só que isso é um cenário atípico. O trigo nacional, historicamente, ele sempre teve um menor custo logístico, e isso faz com que a indústria moageira sempre teve interesse em incorporar mais trigo nacional em suas farinhas, né? Embora tenha esses pontos positivos que têm evoluído ao passar dos anos, a indústria moageira ainda tem alguma incerteza em relação ao trigo nacional, principalmente quando a gente fala de variações de qualidade entre lotes, porque geralmente os lotes são comprados em quantidades menores, que nem sempre apresentam a uniformidade do início ao final. Um pouco diferente do trigo importado, que seja por questões de segregação ou por questão da logística intermodal, acaba proporcionando uma maior homogeneização. Então, o trigo acaba tendo uma qualidade um pouco mais uniforme. Então, para os moinhos que querem incorporar uma fração maior de trigo nacional em suas mesclas, ou até mesmo uma mescla 100% trigo nacional, o grande desafio é esse, você manter essa uniformidade de qualidade para que os resultados de panificação também mantenham-se uniformes. E se tiver uma certa uniformidade, aí você pode comprometer os resultados de volume, se for no caso do pão francês, a pestana, a crocância, ao longo aí de moagens, ao longo da safra, ao longo mesmo do ano. Então, frente a esse desafio, a proposta Prozin é apresentar soluções que de forma ágil e eficiente, sempre considerando aí a especificidade do cliente, considerando de que região que esse cliente adquire o trigo, de que estilo de moagem ele tem, a que cliente ele pretende vender essa farinha, e utilizando, então, sempre enzimas de novas gerações, tal como glucose oxidase, tilanases, celulases, pensadas de forma sinérgica a obter, então, uma solução robusta que minimize essas pequenas variações entre lotes. Aqui eu trago o exemplo do resultado de três testes realizados em 3 farinhas diferentes. Foram testes realizados internamente na Prozin. Aqui nós temos a aplicação do Powers Army Super, na dosagem de 0,4%, nessas 3 farinhas, que são farinhas de 3 clientes diferentes, que utilizam a ordem de 70% trigo nacional com 30% trigo importado. E como vocês podem ver, o resultado foi bastante satisfatório, do ponto de vista de pestana, de tolerância à fermentação, de crocância. Ele teve uma pequena variação entre farinhas na característica de volume, mas isso é devido à característica mesmo da farinha, do estilo de moagem que esses clientes têm, né? Mas o Powers Army se demonstrou bastante robusto em suportar essas variações, essas diferentes farinhas, né? Dando origem, então, a produtos de qualidade bastante satisfatórias. Aqui eu mostro outras imagens, aqui são casos de clientes, né? Onde a gente trabalha os testes, e essa fotografia e essa aqui são de clientes que utilizam 100% trigo nacional, e as demais são de clientes que utilizam na ordem de 70% trigo nacional com 30% trigo importado. Então, como vocês podem ver, os resultados foram bastante satisfatórios, os pães apresentam pestana, volume, crocância, um bom salto de forno, mostrando aí que o trigo nacional tem total capacidade de ser incorporado às farinhas nacionais com ótimos resultados. Então, agradeço a todos que assistiram, obrigado pela participação de vocês. Contem conosco para superar os seus desafios, e agora eu passo a palavra para a Dayana. Bom, então estamos de volta. Primeiro, aí, parabéns para toda a equipe técnica, né, pela apresentação. Estão todos aqui comigo, conectados, né? Acho que o pessoal já deve estar aí começando a aparecer para vocês. E agora a gente vai trazer um pouco aí das perguntas que a gente recebeu durante a apresentação. E, por favor, né, quem ainda tiver alguma dúvida, pode estar enviando, que a gente vai estar respondendo. Para começar, eu tenho uma pergunta aí para o Ricardo sobre a tecnologia do CRISPR.
Ricardo, você pode falar um pouco mais aí sobre essa tecnologia, como é que ela funciona, como é que ela atua? Não esquece de abrir o microfone, por favor. Desculpa, Dani, entendi sua pergunta. Sobre o CRISPR, você pode falar um pouco mais sobre essa tecnologia? Claro. Surgindo algumas dúvidas aí, né, de como é que ele funciona, enfim, como é que ele traz essa questão da crocância. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor. Sim, claro. O CRISPR, ele trabalha basicamente controlando a migração da água dentro do pão, enquanto ele está assando, né? Então, se a gente controla bem o momento em que o amido, a velocidade com que o amido se gelatiniza, né? A velocidade com que ele absorve, então, a água que estaria presa no glúten antes, e depois, com o CRISPR, a gente também consegue controlar a velocidade que essa água vai sendo perdida na hora do forneamento, e aí a gente consegue formar uma casca e a gente consegue controlar depois a velocidade com que a pressão e a velocidade com que essa água é liberada e passa através da casca. E aí isso acaba gerando aquele trincado na casca logo após que a gente tira o produto do forno, né? Acaba controlando também a velocidade com que o amido se retrograda, né? A velocidade com que ele se recristaliza, ele se reaproxima e acaba liberando também um pouco mais de água. Isso acontece depois que ele começa a se resfriar, assim que a gente tira ele do forno. Então, controlando essa velocidade de transferência de água, a gente consegue ocasionar essa crocância no pão francês. Tá, ok. Muito obrigada. Mas já ficando aí, Ricardo, tem mais uma pergunta aí para você. Sobre o Mega Chillan que você apresentou. Ele é indicado tanto para biscoito doce quanto para cracker? Sim, para qualquer tipo de biscoito, a aplicação de chilanases e de proteases, elas são indicadas, elas podem, lógico que em dosagens diferentes, né? Em cracker vai ser uma dosagem inferior, uma dosagem menor, não é necessário, assim, não pode ser tão agressivo ali na quebra de um laminado, quando comparado a um moldado, por exemplo, mas sim, elas são aplicáveis em todos os tipos de biscoitos. Tá, ok. Obrigada. Bom, agora uma pergunta para a Amanda aí, sobre os pães congelados. Amanda, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa tecnologia do Porgel. Você comenta na apresentação que pode absorver até 5% a mais de água. Se eu usar menos, eu consigo também ter uma absorção ainda significativa? Como é que funciona um pouco essa tecnologia? Sim, então, o Power Gel foi uma solução que nós criamos, né, para ter um rendimento maior nas farinhas, né, em questão de absorção de água. Depende de processo para processo. Nós já fizemos testes até 5%, teve um ótimo resultado. Passando de 5%, a gente vê que perde qualidade, né, nas características do pão, por isso que a gente coloca uma dosagem até de 5%, porém, depende muito do processo do cliente, do cilindro, da maceira, até mesmo da farinha, da absorção de água. Então, assim, de 3% a 5%, ele pega tranquilamente, vai variar de acordo com o processo do cliente. Bacana. Obrigada, Amanda. Lincoln, pergunta para você também aí sobre o trigo nacional. Você falou bastante do pão francês, né, dessa otimização aí de se usar 100% do trigo nas mesclas. E para a parte do pão congelado, você acha que é possível também hoje a gente já utilizar aí 100% do trigo nacional tranquilamente? A gente consegue ter pães aí de alta qualidade quando a gente fala nos congelados? Sim, com certeza, a gente consegue, lógico, considerando algumas premissas de geologia e estilo de moagem, estilo que vai moer, se vai baixa extração, por exemplo, a gente consegue sim, desenvolver uma solução dentro da família Porcine, utilizando enzimas aí de última geração, combinando de maneira sinérgica, né? Sempre olhando do ponto de vista da especificidade do cliente. Que tipo de trigo que o ninho costuma receber ao longo do ano, qual que é o estilo de moagem, se é um diagrama mais curto, mais longo, se é um diagrama que origina uma farinha de purpuré maior, menor, e dessa maneira a gente tem todas essas informações e o tipo de cliente que ele vai atender, qual é o estilo de fábrica de congelado que ele vai atender, a gente consegue formular uma solução
de maneira sinérgica, sempre considerando enzimas de última geração para tentar trazer bastante robustez. Aí é totalmente possível, sim, utilizar 70% trigo nacional ou até mesmo 100% numa mescla em congelado, por exemplo. Muito bom. Muito obrigada, Lincoln. Bom, não sei se vocês querem comentar mais alguma tecnologia também que vocês apresentaram, enfim, algum tema aí que vocês acham que vale a gente comentar ainda. Não? Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, né? A gente já encerrou aí o que a gente recebeu de perguntas, mas quem quiser continuar nos enviando, a gente pode estar respondendo depois. Quem quiser conversar aí diretamente com o nosso time técnico também, fique à vontade. Mais uma vez aí agradeço a participação de todos. Por favor, nos sigam aí nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Pode estar aí nos seguindo, tem bastante material aí também, que a gente está sempre divulgando nas nossas mídias. Então, por favor, nos sigam nas mídias para acompanhar aí as nossas novas tecnologias, as nossas novas inovações. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e até um próximo evento.